I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on. Oi, gente! Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para os pacientes de disfunção temporomandibular, que são a maioria dos meus pacientes, para que fique de forma mais clara e mais fácil algumas orientações e dicas que eu passo para eles fazerem em casa. Tá? São dicas simples, né, que normalmente eu já passo para eles, né, porque eu acho importante eles complementarem o tratamento que a gente tem no consultório, em casa ou no trabalho, né? E a gente tem bons resultados quando o paciente participa do tratamento de forma ativa, né? Então, eu resolvi gravar algumas dicas e abrir para todo mundo, postar aqui, porque eu acho que tem muita gente precisando nesse momento de estresse coletivo, tá? E essas dicas não são só para pacientes de disfunção temporomandibular, né? Pessoas com cefaleia, dor cervical, dor orofacial em geral, pacientes com apertamento, que começaram a desencadear um apertamento dentário, aquele ato de apertar ou ranger os dentes, né? Ou simplesmente ficar com os dentes encostados, né, o tempo todo. E para todas essas pessoas, essas dicas, né, vão ajudar um pouquinho. E a primeira dica que eu dou para vocês é a automassagem. No consultório eu já trabalho bastante com terapia manual, né? Então eu mexo bem toda a musculatura da face, músculos mastigatórios, né, com o objetivo de relaxar essa musculatura, né, que já é uma musculatura bem ativa durante o nosso dia a dia, né, mas para quem tem uma parafunção, como o apertamento e o bruxismo, né, ela fica mais ativa ainda. Então a gente precisa relaxar essa musculatura. Normalmente eu vou indo de acordo com a queixa do paciente, mas aqui a gente vai trabalhar os principais músculos, que são o masseter e o temporal. O masseter ele fica localizado 2 dedos à frente da orelha e se insere na mandíbula. E o temporal ele fica localizado na parte superior e lateral do crânio. Bom, eu vou começar com a automassagem no masseter. Quem tiver dificuldade de achar o músculo, é só colocar os 2 dedinhos, 2 dedos à frente da orelha e apertar, como se fosse apertar os dentes, como se fosse mastigar alguma coisa. Vocês vão sentir o músculo pulando no dedo de vocês, tá? E para essa primeira automassagem, eu indico que usem os polegares, porque tem mais força, né? E a gente vai precisar fazer uma forcinha assim, tá? De início pode gerar um desconforto, mas é normal, tá? Não é um carinho, a gente precisa gerar um pouquinho de força, né? E colocar um movimento bem lento. Eu sugiro também que vocês apoiem os cotovelos em alguma mesa, tá? Ou em alguma superfície, para não gerar um cansaço no braço, né? Nenhuma compensação aqui em ombro e cervical. Então, apoia os cotovelos numa mesa ou em alguma superfície, coloca os polegares lá no músculo que a gente viu, ó. Vão apertar, fazendo uma pressãozinha mesmo. E mantendo essa pressão, vocês vão deslizar inferiormente até a mandíbula, o ossinho lá embaixo. Vão deslizando sem perder a força no polegar. Um movimento bem lento. De início vai ser um pouco desconfortável, mas depois isso vai passando. Bom, normalmente quando eu faço no consultório, eu não conto o número de repetições ou o tempo que eu fico deslizando pelo masseter, mas eu vou mais sentindo o músculo, né, relaxando. Mas vocês podem fazer de 3 a 5 minutinhos o deslizamento. E é de extrema importância, durante essa manobra de deslizamento, a automassagem, vocês não ficarem com os dentes encostados. Eles têm que ficar separados, os lábios fechados e os dentes de cima separados dos de baixo. Sempre tem que haver um espacinho entre eles, tá? Bom, a segunda automassagem no masseter é a massagem com movimentos circulares, tá? Eu gosto de usar 3 dedos, porque eu gosto de pegar até a bochecha. Então, ó, vocês vão pressionar o músculo, colocando um pouquinho de força mesmo,
né? E com os 3 dedos vão fazendo movimentos circulares lentamente, deslizando até lá embaixo. Os movimentos são rítmicos e bem lentos mesmo, sempre mantendo a pressão. Bom, agora a gente vai para o músculo temporal. Então a gente vai achar o músculo colocando os dedinhos lá mais ou menos no final da sobrancelha e vão apertar os dentes. Dá até para ver meu dedinho aqui pulando. Tá? E eu também uso a técnica dos 3 dedos e massagem circular. Então, movimentos rítmicos, lentos, caminhando por toda a musculatura. Podem fazer de 3 a 5 minutinhos também. Bom, a minha segunda dica é a compressa de água morna. Sim, o calor. A gente sabe que o calor gera um aumento do fluxo sanguíneo local, né, ajudando a causar um relaxamento no local que ele é aplicado. E eu vou mostrar aqui pra vocês a compressa que eu tenho, porque ela é pequena e eu acho o tamanho ideal pra face. Tá? A gente pode botar aqui no masseter, ou no temporal, ou até mesmo no cervical, né? No local que a gente tá sentindo muita tensão, desconforto ou dor. Né? Eu costumo indicar para os meus pacientes em torno de 20 minutinhos, até mesmo na face, tá? Só cuidado para não ficar muito quente, tá? Coloca sempre uma toalhinha fina ou um papel toalha na bolsinha, tá? E pode aplicar direto na face ou no lugar de desconforto. Bom, minha terceira dica é a técnica de relaxamento da musculatura mastigatória. Tá? Nessa técnica, eu costumo usar e dar para os meus pacientes um hiperboloide, que serve para milhões de coisas que eu já falei aqui no meu Instagram, tá? Mas, como nem todo mundo tem acesso ao hiperboloide, eu vou ensinar a técnica com chumacinho de algodão, tá? Vocês podem com algodão, né? Ou fazer aquele algodão normal que a gente em bolinha também. Vocês podem enrolar até fazer um rolinho assim. Tá? Agora a técnica, o que acontece? Vocês vão colocar o algodão entre os dentes incisivos superiores e inferiores, bem no meio, tá? E muito importante, não pode morder o algodão, porque essa técnica é justamente para a musculatura relaxar e não fazer o apertamento. Tá? Também não quero que a mandíbula vá para frente dessa forma e fique brincando com o algodão. Não, vai ser um exercício de relaxamento, em que a gente vai ficar pelo menos uns 5 minutinhos parada, sem morder. Tá? Só com o algodão, como se estivesse apoiado entre os dentes de cima e de baixo. Nessa técnica, é importante que o corpo e a mente estejam relaxados também. Então, é importante que faça num ambiente mais calmo, né? Ouvindo uma música que você goste, sentado ou deitado confortavelmente, tá? Para vocês sentirem o relaxamento também do corpo, da mente e da musculatura mastigatória. Tá? Vocês vão sentindo que esses músculos eles vão ficando bem mais leves e mais soltos, tá? Bom, minha quarta e última dica para vocês é trabalhar a cervical. Que na maioria dos pacientes de DTM, eles têm uma queixa relacionada à cervical. E é de extrema importância a gente, profissional, avaliar e tratar a cervical junto com a ATM, porque a gente sabe que tem uma grande ligação. Tá? E não é só o alongamento que é importante, não é só a parte muscular, né? Liberar as tensões, relaxar a musculatura, não. A gente precisa ver também a parte articular, a gente precisa trabalhar a mobilidade, né, das vértebras cervicais. Então eu vou ensinar para vocês uma automobilização cervical e torácica, para a gente trabalhar toda a mobilidade, desde cervical alta até a torácica baixa. Vocês vão enrolar e desenrolar a coluna, começando pela cabeça, levando o queixo lá no peito, enrolando a coluna, peito para dentro, ombro para frente, e agora vão desenrolar, esticando o peito, abrindo os ombros. Por último, vai subindo a cabeça e vai olhar para a direção do teto. Podem fazer no mínimo 10 vezes.
Bom, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com um pouquinho dessas dicas e orientações. E qualquer dúvida que tenham, podem me procurar, tá?